Boa noite. Estamos iniciando o Visão Nacional. Hoje teremos um programa especial. Vamos falar do livro História dos Tributos no Brasil, que é uma produção do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Para entender o presente e construir um futuro melhor, é indispensável conhecer a história. Hoje, toda a sociedade brasileira está reclamando uma reforma tributária que torne os impostos mais justos e mais simples. O livro História dos Tributos, que está sendo lançado, pode ajudar muito nessa tarefa, pois esta obra mostra a trajetória da nação brasileira sob o enfoque dos tributos cobrados nas diversas épocas, procurando contextualizá-la segundo suas necessidades e perspectivas do momento. À medida em que os capítulos do livro eram pesquisados, foi surgindo uma série de surpresas e fatos interessantes envolvendo os tributos cobrados, que, somadas às mais de 100 ilustrações, resultaram nessa obra que agora está sendo entregue a toda a sociedade brasileira. A pesquisa do livro foi coordenada pelos historiadores e professores Plínio José de Campos Negreiros e Fernando José Amed. A obra contou com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que permitiu a dedução das contribuições efetuadas. O Banespa foi o maior patrocinador e praticamente viabilizou a concretização daquilo que era um sonho. A data do lançamento foi escolhida para comemorar os 500 anos de descobrimento do Brasil. A tiragem inicial foi de 8.000 exemplares, que estão sendo distribuídos gratuitamente para as principais bibliotecas públicas do Brasil e do exterior. O livro também está sendo vendido em todas as livrarias. Você sabe para que serve o dinheiro arrecadado com a CPMF? A maioria das pessoas acha que é o imposto do cheque. Na verdade, a CPMF foi criada para financiar a saúde no país. Esse tipo de esquecimento não é de hoje. No Brasil Colônia, os brasileiros pagavam as despesas da nobreza de Portugal. Para financiar o dote de uma princesa, criavam-se taxas no Brasil. A princesa casava, tinha filhos, ficava idosa e, mesmo após a sua morte, continuava-se a pagar as taxas para a metrópole. Essas são algumas das muitas histórias contadas no livro História dos Tributos no Brasil. O projeto do livro não ficou por aí. Com ele vieram a exposição Retrato dos Tributos no Brasil, que nada mais é que o resumo cronológico da história, retratada em 24 painéis com mais de 100 imagens que permitem uma viagem pela história do país. A exposição já aconteceu na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e na estação Sé do metrô, aqui na capital. Durante os meses de agosto e setembro, essa exposição de imagens percorrerá as principais cidades do interior de São Paulo. A partir de outubro, a exposição percorrerá as principais capitais do Brasil. Durante os próximos programas, nós informaremos as datas da exposição na sua cidade. Esse livro também trouxe uma grande contribuição para a cidadania e inspirou a realização de um concurso nacional de redação sobre tributos, que terá a coordenação técnica da Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a FASESP, e conta com o apoio da Federação Nacional do Fisco Estadual, a FENAFisco. Você que é universitário, estudante do ensino médio ou da 7ª e 8ª séries do ensino fundamental, poderá participar. Os primeiros e segundos colocados de cada categoria receberão como prêmio uma viagem a Porto Seguro com direito a um acompanhante. As escolas vencedoras também serão premiadas. Elas receberão um aparelho de TV de 20 polegadas e um videocassete. Agora você verá a peça publicitária que vai divulgar o Concurso Nacional de Redação, contendo todas as informações para você participar. O regulamento completo do concurso você poderá ver pela internet, no site do Sinafresp. Terra Vista! Atenção, professores! Nos 500 anos do descobrimento, seus alunos podem ganhar uma viagem de 7 dias para Porto Seguro, na Bahia. É o primeiro concurso Sinafresp de redação sobre tributação e cidadania. São 3 categorias: ensino fundamental, médio e superior em todo o país. Os 2 primeiros classificados de cada categoria vão ganhar passagens aéreas e hospedagem em hotel com direito a um acompanhante. As escolas dos alunos vencedores também serão premiadas com aparelhos de TV, videocassetes e exemplares do livro A História dos Tributos no Brasil. Entrega das redações até 16 de outubro. Conheça o regulamento através do site ou peça pela caixa postal. Participe você também! Visão Nacional.
Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Algumas empresas fazem leilão com os governos estaduais. Esperam a melhor oferta para transferir ou instalar novas fábricas. Quem dá mais? Quem dá mais? Alguns estados jogam pesado e transformam a disputa numa guerra, a guerra fiscal. O estado que ganha a fábrica não recebe impostos. O que perde fica sem os impostos e sem os empregos. A população dos dois estados fica sem as obras e serviços. Todos perdem. A guerra fiscal não fortalece a economia. É como um cachorro querendo morder o próprio rabo. Faça reforma, não faça guerra. Estamos de volta com Visão Nacional Especial. Estamos apresentando hoje o livro História dos Tributos no Brasil. Vamos falar agora com Plínio, que é um dos autores do livro. Plínio, conta para nós como foi a pesquisa desse livro. Bom, trabalhar com tributo no Brasil nunca pareceu tão atual. E para nós, historiadores, trabalhar com as origens, trabalhar com questões que perpassam o nosso passado são extremamente importantes. E a história tem se mostrado cada vez mais atual. Olhar para o passado tem significado compreender as nossas coisas. Nesse sentido, para nós foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande porque olhar para a história dos tributos do Brasil significou entender um pouco mais desse país. Vocês tiveram dificuldade no período colonial para encontrar informações a respeito do tributo? Tivemos dificuldades grandes, primeiro porque não há nenhuma obra no Brasil que sistematize todos os estudos tributários. Isso nem na área da história e nem na área da tributação? Não. Advogados, juristas, também não existe? No direito tributário é um pouco mais fácil. No direito tributário é um pouco mais fácil encontrar obras que sistematizem os tributos no Brasil, a história dos tributos no Brasil. Mas aí no ponto de vista jurídico? Num ponto de vista essencialmente jurídico, ou seja, não há o contexto histórico. O contexto histórico fica de lado. Então, é simplesmente a lei, é simplesmente a legislação que está presente. E para o historiador isso não interessa. Interessa para o historiador compreender o tributo dentro de um contexto histórico. Pensando dessa forma, isso vocês foram buscar as informações exatamente para mostrar essa obra com essa visão do dia a dia, do cotidiano de quem pagava os tributos desde o início dos 500 anos. Exato, nós vamos tentar compreender que sociedade que existia em cada época da história brasileira, dentro dessa época compreender o imaginário dela, como é que as pessoas viviam, como é que elas produziam, como é que o poder era constituído e, diante disso, compreender como é que se cobrava o tributo e, finalmente, a reação das pessoas diante do tributo. Como é que você avalia o sistema tributário quando era lá na colônia? O sistema era português e depois da independência. Melhorou alguma coisa na relação do fisco-contribuinte? De certa maneira, melhorou. Porque o fisco, durante o Brasil colonial, não há muita clareza. Se cobra segundo as necessidades do poder do Estado. Então não há clareza, não se sabe direito o que se cobra, o que não se cobra, há um processo muito confuso. Com o Brasil independente, principalmente a partir do período regencial, uma novidade muito grande surge no sistema tributário, que na verdade é o nascimento de um sistema tributário. Na Constituição? Na reforma constitucional de 1832, em que, basicamente, a grande novidade é uma discriminação de rendas, em que vai se determinar o que é uma renda do Império, o que é uma renda da província, o que é uma renda do município. Então, é uma grande novidade. O Brasil, república, ele tem deu uma autonomia para estados. Município é uma coisa recente, só na Constituição de 88.
Como é que era no Império a questão das províncias? Tinha autonomia? É considerável? No primeiro império, as províncias não têm autonomia. No período regencial, por um breve período, elas vão ter autonomia. É o período descentralizado em termos administrativo e político no Brasil. No segundo império, a centralização volta. Então, as províncias vão ter um poder muito pequeno. O grande poder vai estar nas mãos do império. E isso não era só na área tributária, era em qualquer área? Em qualquer área. Em qualquer área. Conta para nós algumas curiosidades. Brasil, colônia, o que vocês acharam de interessante? O que tem no livro? O que nós podemos verificar? Uma questão muito curiosa é o fato de praticamente a maior parte dos impostos serem cobradas em espécie, já que a circulação monetária era muito pequena. Pouquíssimas pessoas tinham dinheiro. Então, o pagamento se fazia em espécie. Inclusive, algumas mercadorias eram quase como moeda, o algodão, o cacau, o tabaco, entre outras. Dessa maneira, uma sociedade escravocrata produz para uma minoria e não há sentido em circular a moeda. Por outro lado, como é um sistema tributário muito confuso, um sistema tributário que vem de fora, algumas distorções eram muito significativas. Então, as inúmeras taxas que eram cobradas, taxas para custear casamentos reais, taxas para se custear comboios, para se evitar ataques de piratas e corsários, cobrava-se sobre uma mesma mercadoria várias vezes, por não haver a discriminação de renda. Então, o período colonial é muito rico. Então, fala um pouco da fase da mineração em Minas Gerais. Mineração é um período muito especial. especial. Bastante rico, né? Especial, realmente, na história. O Brasil ali começou a criar uma nova fase, não só na economia, mas politicamente também. Também. A mineração ela tem uma novidade muito grande. Ela se dá no início do século XVIII, e esse início do século XVIII há uma coincidência histórica com a mineração, que é a dependência portuguesa em relação ao capitalismo inglês. Nesse sentido, o Brasil precisou ser mais explorado. E tinha como ser explorado porque o ouro rendia muito. O ouro e diamantes, né? Não havia só ouro em Minas Gerais. Nesse sentido, uma política tributária vai ser construída em Minas Gerais, basicamente em Minas Gerais, e é uma política que explora muito. Era uma nova base para se tributar, né? Então o governo esquecia as demais para ficar ali. Não, o governo nunca esqueceu. Continuava cobrando de todas. Continuava e ele acrescentou. Até porque o quinto não foi inventado na mineração. O quinto já era um imposto que vinha da história portuguesa. Mas especificamente em Minas Gerais há o que se cobrar. E vai se cobrar muito. Se cobra imposto sobre entrada de escravos, sobre entrada de mercadorias, sobre saída de mercadorias. E há uma pressão muito grande. Essa pressão, ela tendeu a aumentar muito a partir de 1750, quando o ouro começa a decair e a situação portuguesa em relação à Inglaterra começa a ficar cada vez pior. Nesse sentido, a opressão fiscal chega ao seu auge e vai explodir com a Inconfidência Mineira, que é o primeiro movimento no Brasil que pensa na emancipação. Por causa dos tributos. Eu vou chamar o Fernando Hamed, que é o outro autor do livro, junto com o Plínio, e eu pergunto ao Fernando, aliás, peço ao Fernando para falar um pouco sobre a criação do imposto de renda no Brasil, já no Brasil República. Fernando, por favor. Veja só, Davi, o imposto de renda, hoje em dia, mais exatamente nos momentos que antecedem a declaração de ajuste anual, né, a gente pode dizer que não se trata de um momento tranquilo, né? Então, normalmente, na atualidade, o contribuinte, ele demora, ele refaz suas contas, pensa muito no que ele pode deduzir. Então, é sempre um momento de discussão, de pensamento, até de reflexão do contribuinte, né? E, na maioria das vezes, se trata de um momento não desejado. Racionalmente, a pessoa pode muito bem compreender a justiça dessa modalidade de tributo,
mas no momento do ajuste mesmo, as coisas não são bem assim. Talvez até, quem sabe, essa seja uma explicação para o brasileiro deixar para a última hora a declaração, né? Mas, curioso, Davi, se a gente voltar ao momento, ao instante da criação do imposto de renda, no início da década de 30, aqui no nosso país, a gente vai acompanhar uma polêmica semelhante, porque era muito difícil ao contribuinte, ao futuro contribuinte, então, perceber a pertinência desse imposto de renda. Então, a gente acompanha polêmicas. Essas polêmicas, elas se dão não exatamente no instante da criação do imposto, mas nas discussões que antecedem. Então, por exemplo, na virada do século XIX para o XX, a gente já observa personalidades no Brasil que lutam pela criação do imposto de renda, mas que enfrentam resistência. É o caso, por exemplo, do Rui Barbosa. E a gente tem também que observar que, mesmo nos países europeus, França, ou no caso da América, os Estados Unidos, onde esse imposto foi criado no final do século XIX, também não houve uma tranquilidade, né? Então, mesmo nesses países, o cidadão, ele não se sentia satisfeito por ter que, mais uma vez, fazer uma declaração, né, e ter que acertar as contas com o Estado. Obrigado, Fernando. Plínio, tem alguma coisa em comum nesses 500 anos com relação ao tributo? O Brasil mudou demais. O Brasil de 500 anos atrás é muito diferente do Brasil de hoje, isso é uma obviedade. Mas mesmo o país tendo se modificado tanto, eu acho que há, sim, algo que marque esses 500 anos. É a questão da injustiça fiscal. Tanto os primeiros brasileiros, os primeiros colonizadores, quanto as pessoas de hoje se sentem injustiçadas em termos tributários. A regressão tributária, a confusão tributária faz com que exista aí uma marca percorrendo esses 500 anos. Precisa mudar isso. Precisa mudar isso. Aproveito para agradecer a sua participação e vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com Visão Nacional Especial, falando hoje do livro História dos Tributos no Brasil, uma realização do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Neste último bloco do programa, queremos falar um pouco a respeito do realizador desse livro, que também é responsável pelo Visão Nacional, este programa que está na sua companhia desde o início do ano. Vamos falar do Sinafresp, um sindicato que, apesar do pouco tempo de existência, já tem muita história para contar. Brasília, outubro de 1988. A Assembleia Nacional Constituinte encerra seus trabalhos. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Dentro desse espírito de valorização da cidadania, um mês depois foi fundado o Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Por dedicação e competência das sucessivas diretorias, o Sinafresp entra no terceiro milênio preparado para enfrentar os desafios de um novo tempo. Tem uma sede própria moderna e bem equipada, um índice de quase 100% de sindicalização. E o mais importante, conquistou o papel de interlocutor entre a categoria e o governo.
O sindicato tem essa condição porque desde o início lutou pela valorização da categoria, tanto do ponto de vista salarial quanto do reconhecimento da importância social do trabalho de fiscalização tributária. Essa valorização passa obrigatoriamente pelo aprimoramento profissional. Por isso, o Centro de Estudos Sinafresp oferece cursos permanentes como os de Informática, Nova Economia, Lógica Empresarial e Globalização. O Centro de Estudos também promove palestras e seminários, eventos que romperam as fronteiras do Estado e do país. Em 1998, o Sinafresp promoveu em Lisboa um seminário para analisar a questão tributária no âmbito do Mercosul e da União Europeia. A delegação brasileira, com quase 200 participantes, se destacou nos debates sobre o papel dos blocos econômicos na era da globalização. Normalmente, os seminários são publicados em livros com grande repercussão no meio fiscal e tributário. Também vão para longe as 15 fitas de treinamento à distância que o sindicato produziu em parceria com a Escola Fazendária FASESP. Mas é a atuação, além dos interesses corporativos, que faz do Sinafresp um interlocutor respeitado pelo Poder Executivo e Legislativo. O sindicato já organizou dezenas de caravanas a Brasília para dialogar com o governo e com os parlamentares. Sua postura crítica e coerente ganhou respeito e legitimidade. O Sinafresp é reconhecido como um sindicato que age em sintonia com os problemas e os anseios da sociedade. Honrando suas raízes, desenvolve um sindicalismo cidadão. O Sinafresp debate com a categoria e a sociedade os grandes temas nacionais, como as reformas tributária, administrativa e previdenciária. Para ampliar esse debate, o sindicato criou seus próprios canais de comunicação. O programa Visão Nacional, exibido pela Rede Vida de televisão, vai ao ar semanalmente para todo o Brasil, levando assuntos de interesse de toda a sociedade. Então nós não tributamos as importações e tributamos a produção nacional, que é impossível desonerar porque ela incide em cascata. Com isso, o que nós estamos fazendo? Criando desemprego aqui, criando emprego lá fora, né? Mudar a lei para eliminar as brechas e acabar com essa vergonha, essa autêntica vergonha, esse assalto aos cofres públicos, que é exatamente a superindenização. O programa apresenta também o boletim Fisco em Ação, que mostra as principais atividades realizadas pelos agentes do fisco. A sonegação está cada vez mais sofisticada com a prática dos crimes do colarinho branco. Isso tem exigido o constante aperfeiçoamento da fiscalização no intuito de proteger o dinheiro público e desbaratar essas verdadeiras quadrilhas. Preocupado com os futuros cidadãos, o sindicato desenvolve uma campanha de educação tributária, veiculada em diversas emissoras. Então tem que valorizar o dinheiro dos impostos. Não pode ter sonegação, nem desperdício. Fiscalizar a arrecadação e aplicação dos impostos é um ato de cidadania. Exige a nota fiscal. A cartilha sobre a guerra fiscal, outra iniciativa de educação tributária, também foi bem recebida pelo público. A participação do Sinafresp nas grandes questões nacionais também acontece pelos jornais. O sindicato tem uma coluna semanal assinada pelo seu presidente em 32 jornais do interior e da Grande São Paulo. Para a comunicação interna com a categoria, o sindicato tem 2 jornais, um mural e um tabloide mensal. Assim, os associados acompanham os principais acontecimentos na área fiscal e tributária e seguem de perto a atuação do sindicato. E olha o Sinafresp nas comemorações dos 500 anos do Brasil com 2 eventos que vão entrar para a história. Um deles é o lançamento do livro A História dos Tributos no Brasil.
Depois de uma longa pesquisa, 2 historiadores contam todos os capítulos da formação do Brasil enquanto nação através da história dos tributos. As fotos, gravuras, documentos e objetos raros que ilustram o livro deram origem à exposição Retrato da História dos Tributos. A exposição vai percorrer as principais cidades de São Paulo, mostrando como a questão tributária está intimamente ligada à formação e ao desenvolvimento do país. Sob o comando da diretoria, o sindicato consegue realizar todas essas atividades com um quadro de funcionários pequeno e altamente especializado. Para isso, conta com o departamento jurídico, imprensa, informática e a secretaria administrativa. Mas você não precisa ir até a sede no centro da capital para entrar em contato com o Sinafresp. É só acessar o nosso site na internet www.sinafresp.org.br. Eu sou Davi Torres, presidente do Sinafresp, e você acabou de conhecer um pouco o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. No próximo programa, entrevistaremos o Dr. Moacir da Silva, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Queremos desejar a todos vocês que nos prestigiam uma ótima semana e até o próximo programa.